Pessoal, boa noite. Vou guardar mais uns 2 minutinhos para ver se alguém mais acessa a aula e já inicio a chamada. Pessoal, boa noite. Vou rapidamente fazer a chamada e dar continuidade. Eu vou pedir aos alunos que analisem para mim qual o ponto da matéria, em qual inciso do artigo 319 eu terminei a aula, enquanto eu faço a chamada. Só um instante. Vamos lá. Adrine, Amanda Teixeira, Bruna Mayra, Daniela da Silva, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Carneiro, Gláucia Pinheiro, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor Esperandio, Lara, Larice, Laira, Leandro Teixeira Pires. Leandro está aí? Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Rafael Leal, Rodrigo Pereira, Sara Honório,
Thalia e Tiago Firmiano Alves. Tiago, está presente. Professor, o Oi. Thiago vai atrasar um pouco, porque tem uma reunião no hospital, ele está na reunião. Assim que terminar, ele vai entrar na aula. Tá ok. Viram aí qual o ponto da matéria, qual o inciso? Eu me recordo que eu falei do juiz singular da petição inicial, depois falei da qualificação, Clarice, eu falei dos fatos e os fundamentos jurídicos. Eu vi que você colocou aí inciso 5, falei. Qual foi o último dia que nós tivemos aula? Foi semana passada, né? Sexta. Engraçado, porque essa turma tá com a matéria mais à frente. Deixa eu só pegar meu... Isso me chamou a atenção. Professor, veio com outro aluno, mas que eu tenho marcado aqui na minha doutrina até parou em valor da causa. Não, tranquilo. Falou fatos e fundamentos e pedido também, pelo que eu notei aqui. Isso. Então vamos pegar aqui dos pedidos, só para fazer um feedback aqui dos pedidos, e aí nós passamos a falar do valor da causa, ok? Vamos lá. Eu tinha mencionado com os senhores que o pedido, ele deve ser sempre certo e determinado. E aí estabeleci um ponto de diferença, o que seria um pedido liquidado. Pela redação do inciso, o pedido deve ser sempre certo e determinado, mas não se exige que o pedido seja liquidado. E o que seria um pedido liquidado, senhores? Pedido liquidado é aquele que você atribui um valor e, além de atribuir um valor, esse valor é corrigido com juros e correção monetária. Esse seria um pedido liquidado, ok? Bom, e os pedidos, eles podem ser cumulativos, eles podem ser alternados, pode ocorrer um pedido subsidiário, ok? E aqui me chama a atenção, que é um exemplo que eu não me recordo se utilizei nessa sala, mas fica aqui um exemplo. Imaginemos que numa ação eu tenha feito um pedido A e um pedido B. Os pedidos, eles devem ser certos e determinados na petição inicial. Isso porque, nas aulas anteriores, eu havia dito aos senhores que nós temos o princípio da congruência, que, em outras palavras, ele é um limitador objetivo e subjetivo da sentença, o que significa que a sentença tem como limitador do âmbito de atuação do Poder Judiciário o pedido da inicial. Alguns autores ainda dizem que a sentença é um espelho da petição inicial. Significa, então, que se numa petição inicial eu fiz o pedido A e o pedido B, a sentença só irá julgar pedido A e pedido B nos limites do pedido. Por isso que quando nós estudamos pedido na petição inicial, nós fazemos referência ao quê? O pedido deve ser certo e determinado, porque a petição inicial limita, através do princípio da congruência, a sentença, ou seja, a sentença tem como limitador aquilo que foi pedido. O juiz julga procedente ou improcedente aquilo que foi pedido. Ok? Bom, então voltando aqui no meu exemplo, e eu quero a participação de vocês, pense na seguinte situação hipotética. Eu entrei com uma petição inicial e o meu pedido era uma obrigação de não fazer,
e um pedido de indenização por danos morais no percentual, no valor, melhor dizendo, de R$ 10.000. Então, qual era o meu pedido? Que a empresa de telefonia Oi fosse condenada a retirar ou se abster de inserir meu nome nos cadastros de proteção de crédito. Ok? E por ter colocado meu nome por um determinado período, que ela fosse condenada ao pagamento por dano moral no importe de R$ 10.000. A sentença, então, ela está limitada para esses dois pedidos, ou seja, o magistrado só deve julgar a obrigação de não fazer e o dano moral. Até esse ponto, todos compreenderam no meu exemplo? Só está chiando para a Dani ou está chiando para todo mundo? Vê se vai melhorar agora. Melhorou? Ok. Ok. Se tiver mais algum problema, vocês me dão esse feedback aqui, porque eu não tenho retorno do som. Então, eu vou falando. Então, como eu disse anteriormente, eu entrei com a petição inicial e pedi a obrigação de não fazer e a condenação a 10.000 de dano moral. Presta atenção agora, qual foi o resultado da sentença. O juiz julgou procedente o meu pedido A, obrigação de não fazer, e julgou procedente meu pedido B, condenação em dano moral. No entanto, ele julgou que a condenação em dano moral não seria 10.000, mas R$ 5.000. Eu pergunto aos senhores, houve alguma violação ao princípio da congruência? Vamos interagir. Me respondam. Compreenderam a minha pergunta? Por que, Bruna? Por que, Jairo? Por quê? A pergunta, Rodrigo, é se houve alguma violação ao princípio da congruência. Senhores, por quê? Nós só temos 5 alunos assistindo? Significa então, Bruna, que nós estamos diante dos limites da sentença. Só que os limites da sentença é o pedido certo e determinado, ou seja, dano moral. É certo e determinado. O quanto, aí fica a cargo do juiz, a reparação. Ok? Diferente se a sentença julgasse 5.000 de dano moral e 5.000 de dano material. Ora, isso não foi pedido. Ok? Então, há essa diferença. Então, muito cuidado quanto a isso. Tá? Pois nós estamos diante de pedido certo e determinado e não o pedido liquidado. Ok? Ficou claro isso? Artigos. Vamos lá aos artigos. 322 ao 329. Então, nós temos aqui 322 ao 329 para tratarmos
do assunto do pedido. Vejam, no caput eu preciso, essa turma eu acho que eu já avisei, eu preciso que vocês abram o CPC e acompanhem a aula com o CPC, ok? Porque eu faço muita referência ao CPC. E o meu slide não pode ser o CPC em si, né? Então eu preciso que vocês acompanhem aí pelo CPC. Eu sempre uso a minha lapiseira e o meu CPC aqui para dar aula, para trabalhar, enfim. É importante que os senhores façam a mesma coisa. Então, vamos lá. O caput do 322 e o caput do 324 traz para a gente aquilo que eu disse e pedi que os senhores anotassem. No 322 caput, assim ele faz a referência. O pedido deve ser certo. Já no 324, o pedido deve ser determinado. Ok? E aí vem, traçando 325, 326, a possibilidade de pedidos alternativos, pedidos cumulados, desde que eles não sejam conflitantes entre eles, ok? Isso é muito importante. E aqui eu peço para vocês para grifarem o artigo 329 do CPC. Esse artigo é de grande relevância, pois você pode alterar o pedido da sua petição inicial. De que forma? Em qual momento processual? Você tem o inciso 1º e o inciso 2º como marcos temporais para a alteração do pedido. Vejam, nós temos uma referência na alteração do pedido, que é o marco temporal da citação. Significa, então, que o autor poderá, até a citação, aditar, alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Então, até a citação, ele pode alterar sem consentimento do réu. Ok? Entre a citação e o saneamento do processo, o saneamento, vocês vão perceber lá na frente comigo, o despacho saneador, né? O saneamento é quando o juiz recebe o processo e delimita quais são as provas a serem produzidas, se há nulidades, se houve vício, até aquele momento. Mas nessa aula que nós estamos tendo agora, entre a citação válida e o saneamento, o pedido pode ser alterado, aditado, desde que seja com consentimento do réu. Então, desde a citação até o saneamento, estou escrevendo aí para vocês, com o consentimento. E após o saneamento? Após o saneamento do processo? Não pode mais alterar, pois a lide está pronta, madura, está estabilizada. Ok? Ficou claro isso? Até quais são os momentos que vocês podem alterar o pedido? Pessoal, me dê um retorno. Ficou claro isso? Pode repetir, Bruno, até quando que pode? Então, até a citação, você pode alterar sem o consentimento do réu. Após a citação até o saneamento, você também pode alterar, mas agora com o consentimento do réu. Após o saneamento, em nenhuma hipótese. Mas não tem uma hipótese, Bruno, caso tenha algum erro na petição inicial, ele poderia corrigir? Não. Aí é o caso de emenda da petição inicial. Tá. Aqui ele vai alterar o pedido. Tá bom. Ok? Ok. Bom, a Jéssica pergunta assim pra gente. Aí, no caso, se ele quisesse abrir um novo pedido após o saneamento, nesse processo ele não poderia alterar ou aditar o pedido, ok? Teria que ser, e aí ele entraria com a outra demanda
para fazer esse pedido. Ok? Isso é muito interessante e muito relevante para o nosso estudo. Então, o artigo 329, você deve pegar o seu marca-texto e grifá-lo como de grande relevância aí para o estudo da matéria de pedidos. Ok? Alguma dúvida até aqui da alteração do pedido? Tudo tranquilo até agora? Então, vamos dar seguimento. Valor da causa. Inciso 5º. O que é o valor da causa? Qual é a importância do valor da causa e como se chega ao valor de uma causa? Então, o que é o valor da causa? A importância do valor da causa e como se chega ao valor da causa. São esses 3 pontos que nós precisamos analisar. E nós vamos analisar 2 artigos, o 291 e o 292. Então, você vai analisar o artigo 291 e o artigo 292. Bom, o que é o valor da causa? Toda causa, qualquer causa, você deve atribuir um conteúdo econômico a ela. Ou vou repetir. Qualquer causa, você tem que atribuir um valor econômico a ela. Então, professor, mas você não pediu nada relacionado a valor econômico. Você pediu uma obrigação de fazer. Você pediu uma ação meramente declaratória. Ok? Bom, mesmo que a ação, prestem bastante atenção, mesmo que a ação não tenha como objeto nada imediatamente aferível pelo aspecto econômico, pelo conteúdo econômico, mesmo assim os senhores devem atribuir um valor da causa. É requisito indispensável da petição inicial. Então, qualquer processo, qualquer petição inicial, melhor dizendo, deve ter um valor da causa atribuído. Esse é o primeiro ponto, é o alicerce da sua compreensão. Então, está previsto lá no artigo 291, eu vou pegar o meu artigo 291 e vou pedir licença a vocês para fazer a leitura. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Significa o quê? Mesmo que a ação não tenha nenhum aspecto econômico, você mesmo assim deve atribuir o valor da causa. Todo mundo visualizou o que é o valor da causa? É o valor em reais. Você vai colocar, normalmente se utiliza essa expressão, dá-se à causa o valor de X reais. Veja que eu coloquei o texto aí, é um bordão. Coloque isso. Ou atribui-se à causa o valor de X reais. Isso é o valor da causa. Vamos por etapa que nós já chegamos lá, Rodrigão. Como que a gente calcula esse valor? Até aqui todo mundo, tudo ok para todo mundo aí? Então você tem o valor da causa. Então, se ela é uma ação pedindo condenação por dano moral, por dano material, restituição de débito, ação de exigir contas, ação de penhor, qualquer ação, qualquer petição inicial, qualquer ação, qualquer causa, tem que ter um valor econômico atribuído. Bom, aí nós precisamos passar para a segunda perspectiva que eu disse aos senhores. Qual é a segunda perspectiva? Como que eu consigo chegar a esse valor da causa, professor? Ou eu vou lá e chuto um valor da causa? Tipo, vou pôr aqui 5 mil, vou pôr 10 mil. Tem algum critério para calcular? Que critério é esse? Tem alguma regra? Essa regra possui aspectos objetivos? Ou eu indico como autor o valor da causa? Já adianto para os senhores. Existe uma regra, existe uma forma de calcular esse valor da causa. E qual a previsão legal? Aonde está na legislação a forma como eu calculo, como eu chego a esse valor? Artigo 292.
Então, o artigo 292, ele é um norte para os senhores. Os senhores pegam o 292 e, com base no 292, os senhores vão calcular o valor da causa. Então, eu vou dar um exercício para vocês fazerem. E vocês vão perceber como que os senhores calculam o valor da causa. Então, vamos lá. Vamos prestando atenção. Então, eu vou colocar o seguinte exercício. Eu preciso imaginar que vocês fazem estágio comigo, ok? Aí eu chego perto de vocês e falo assim, olha, aluno do quinto B, eu preciso que você elabore uma petição inicial de fixação de alimentos. E a genitora, representando a criança, ela pleiteia 40% do salário mínimo de pensão mensal. Então, essa senhora, ela pleiteia, em nome do filho, 40% do salário mínimo por mês. Ok? Lembrando aos senhores que o salário mínimo atual é R$ 1.100. Com base nessas informações e de posse do seu CPC, eu pergunto aos senhores qual o valor da causa dessa minha petição inicial. Pesquisem no 292. E coloquem aqui para mim o valor, né, em reais. Vamos lá. Todo mundo compreendeu o exercício? Tem que enviar para o seu e-mail, Bruno? Não, não precisa enviar para o meu e-mail. Pode colocar aqui, porque o exercício do e-mail é outro. Ah, tá. Quero a interação aqui. Vejo interrogaçõezinhas, né? Vejo interrogaçõezinhas. Eu não posso responder, mas eu vou esperar algumas manifestações, vou subir o chat e vou respondendo um por um, tá? Mas é isso aí, vamos interagir. Façam as suas apostas, né? Coloque aí o valor. Tá melhorando. Tô vendo que surgindo mais respostas. Esse é o fácil, hein? Esse aí foi só um melzinho que eu coloquei para vocês, mamãozinho com açúcar, porque aí vocês vão pegar o time do negócio. Mas nós vamos ter um exercício hoje ainda, melhorzinho aí para estabelecer esse raciocínio. Então, eu posso falar? Ou mais alguém quer colocar aí o valor? Acho que não, né? O valor correto, então, é 5.280. Como que se chegou em 5.280, Euler? Com base no inciso terceiro. Ao inciso terceiro, ensinando você a calcular. O inciso terceiro assim diz, peço licença, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, e será na ação de alimentos, que é o exercício, que é a minha petição que eu pedi no escritório, a soma de 12 vezes, ó, ele está te ensinando a fazer o cálculo, 12 vezes o que você pleiteia mensalmente. Significa, então, que se você está pleiteando 40% do salário mínimo, você vai pegar
12 vezes o valor de 40% do salário mínimo. E aí você chega a 5.280. Esse é o valor da causa. Ok? Ficou claro isso para todo mundo? Todo mundo ficou claro que ele te ensinou a fazer a conta. O legislador disse para os senhores, ó, é assim que você calcula o valor da causa nesse tipo de ação. Não há como errar, porque você vai pegar o CPC e vai olhar as regras para o cálculo do valor da causa. Adrina, é o artigo 292. Ok? Bruno, você poderia repetir que eu não entendi? Fala a verdade. É assim, Rodrigão. O inciso 3º diz, na ação de alimento, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Se o autor, que é a minha cliente, pediu 40% do salário mínimo, você então deve pegar 40% do salário mínimo e multiplicar por 12 meses. Aí você chega a 5.280. Está expresso no inciso 3º. Entendi. Tá? Então, lá está dizendo isso. Eu estou fazendo a leitura do inciso 3º. Ele diz assim, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Ela pediu 40%, o valor da causa é 12 vezes 440. Ok? Bom, aí todo mundo percebeu aqui a necessidade de se calcular o valor da causa e como que se calcula. Vejam, você tem as hipóteses, senhores, as hipóteses. Essas hipóteses são taxativas? Não, são hipóteses exemplificativas, ok? Todo mundo anotou isso aí? E aqui, vejam, lá no parágrafo 3º, ainda na análise do 292, o juiz pode corrigir de ofício ou por arbitramento o valor da causa, quando verificar que há um erro que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, ou proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento de custas correspondente. Se o juiz perceber que houve um erro no valor da causa, ele pode corrigir ou determinar que a parte autora corrija. Isso é relevante. Bom, se o valor da causa pode, inclusive, ser corrigido a pedido do juiz, ele tem uma importância para toda a sistemática processual. Qual a importância de se atribuir um valor da causa? Lembra que eu falei 3 pontos? Ó? 1, 2, 3. O que é o valor da causa? A importância dele e como que se calcula. Qual a importância dele? Aí eu vou pedir aos senhores que olhem para o slide, porque no slide eu pontuo 6 grandes importâncias do valor da causa. A primeira delas, competência do juízo. O valor da alçada determina a competência do juízo. Todos conhecem juizados de pequenas causas, em que a competência do juizado é estabelecida pelo valor da causa. Ok? Então, essa é a primeira grande importância. Em alguns casos, definição do rito procedimental, se é um rito comum, se é um rito sumaríssimo. Terceiro ponto, relevante. Paulo, pode falar. Ô Bruno, na verdade não é uma pergunta, é só uma solicitação. Você me ouve bem? Te ouço bem, pode falar. Eu tenho uma dificuldade de acompanhar se eu não ver o que está escrito. Eu sou meio desatento, eu preciso estar lendo e te ouvindo ao mesmo tempo para eu conseguir raciocinar e te acompanhar. As suas explicações são muito boas, mas eu fico tentando acompanhar aqui no slide e não consigo. Se você não conseguir aumentar o tamanho dele, eu não estou conseguindo ler. Se você não conseguir aumentar, você talvez pudesse disponibilizar eles para a gente, não sei se o pessoal, por exemplo, para mim depois, porque para eu conseguir, por esses 6 pontos, eu não consigo enxergar nenhum aqui. Entendeu? Não sei se, de repente, só eu não estou conseguindo, aí não tem problema. Não, ele está pequenininho mesmo.
Ah, né? Eu só ia te pedir o seguinte, não, obrigado pela ponderação, e eles ficam pequenininhos mesmo, eles ficam para mim pequenininho. E olha que eu estou trabalhando com 2 telas. Imagina se eu tivesse com uma tela só, aí eu já sou cegueta aqui, porque eu tenho miopia elevadíssima. Você tá falando com alguém de 8 graus, entendeu? Nossa senhora, o meu é 4,5, 5, quer dizer, o seu tá bem, bem elevado. Mas deixa eu te falar, eu não tenho certeza, mas eu acredito que esse material esteja no SIGA. Se ele não tiver, a Bruna até ponderou aí, se ele não tiver, eu coloco agora. Mas eu acho que esse material eu já disponibilizei como estudo dirigido 1.1. Eu acho que está nesse material de apoio, em formato PDF. Se eu não me engano, Paulo, eu não tenho certeza. Esses slides estão lá? Então, você dá uma conferida, eu não tenho certeza, tá? Tá, joia, te agradeço. A Bruna disse que já está no SIGA. Ah, tá. O Felipe também disse. Beleza. Mas eu não tenho certeza, tá ok? Mas aí, de qualquer forma, vamos seguindo. Qualquer coisa, você me chama aqui. Tá ok, obrigado. Valeu. Aí, o Rodrigo disse que é petição inicial a nomenclatura dele. Então, pessoal, aqui você tem competência do juízo, definição do rito. O terceiro é esse com o qual o parágrafo terceiro, e por coincidência, o número 3 aqui do slide, com o parágrafo terceiro, ele tem uma sintonia, que o valor que você atribui à causa, ele é importante para o recolhimento de custas, taxas judiciárias e pagamento de honorário em último caso. Então, vejam, eu tenho uma relevância para o recolhimento de custas, de taxas e de honorário. Então, isso é algo extremamente importante. Por isso que o juiz e o legislador trouxe isso no parágrafo terceiro, claramente dizendo aqui, se o juiz perceber que há uma discrepância entre o conteúdo patrimonial ou a forma de calcular e o valor atribuído à causa, ele pode corrigir de ofício, ele pega e corrige, ele pode intimar o autor para corrigir, ou ele pode arbitrar o valor que ele achar correto. E nesse ponto, eu quero trazer outro exemplo prático. Nós fomos fazer no escritório uma ação de divórcio consensual. Olha a importância do parágrafo terceiro, a importância do valor da causa. Era um divórcio consensual. Isso significa que não havia o quê? A prima facie, não havia litígio. Nós atribuímos o valor da causa utilizando, utilizando os incisos. Deixa eu pegar aqui. Nós utilizamos o inciso 7º, para quem está acompanhando aí. O inciso 7º e o inciso 4º. O que diz o inciso 4º combinado com o inciso 7º? Nós pegamos aquele patrimônio do casal, que seria partilhado, reunimos aquele patrimônio e, com base no patrimônio, nos bens, inciso 4º com o inciso 7º, nós atribuímos o valor da causa, dizendo assim para o juiz, o valor da causa, eu vou chutar um valor aqui que eu não me recordo, o valor da causa é 100 mil reais, desculpa, é 1 milhão de reais, porque a soma do patrimônio dá 1 milhão. Com isso, esse casal recolheu as taxas judiciárias e as custas iniciais do processo para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais com base no valor que eu atribuí da causa. Então, espero que tenha ficado desenhado isso na cabeça dos senhores. O juiz, então, ao receber a petição inicial, ele olhou os requisitos da petição inicial, porque ele tem essa obrigação, nós vamos estudar logo à frente. E aí, ao olhar os requisitos da petição inicial, eles disse o seguinte, ora, mas esse patrimônio aqui possui valor econômico 6 vezes maior do que o valor atribuído à causa. E aí ele fez o quê? Ele, de ofício, corrigiu o valor da causa de 1 milhão para 6 milhões. E determinou o quê? Para, no prazo de 15 dias, que o autor recolhesse as taxas e as custas processuais da diferença do valor da causa. Porque há uma tabela para recolhimento de taxas e custas com base no valor da causa.
Ficou claro a importância do parágrafo 3º do 292 para o item 3 do meu slide? Dúvidas? Fiquem à vontade. Ligando para 02923. Rodrigo, as custas, eu não lembro, mas eu sei que uma das taxas era 2%. Isso aqui dá um valor monstruoso hein, de custas e taxas. Tudo bem? Bom, as outras importâncias. Fixação para o valor para aplicação de multa de má-fé, 2%, 1% sobre o valor da causa, nós vamos estudar isso mais à frente, mas é importante que vocês saibam que a litigância de má-fé, a multa por litigância de má-fé, ela é calculada tendo como referência o valor da causa, depósito prévio para caução, ou no caso da Justiça do Trabalho, depósito recursal, valor da condenação, valor da causa. Inventário, partilha, o valor da causa influi sobre a adoção dos ritos de arrolamento. Euler, o MP que você colocou aí é o Ministério Público? Na verdade, não seria porque tem menor envolvido? Aí a participação do Ministério Público é obrigatória. Se eu entendi bem aqui a sua colocação. Quando tem participação de menor, aí o Ministério Público, ele participa como custos legis. Olha só. Também, por causa de menores também. Por causa de menores. Por isso que procuro também o Ministério Público. Ah, beleza. Quando tem menores envolvidos. É isso mesmo. Bom, pessoal. Agora eu vou colocar o exercício para que nesses 5 minutinhos vocês respondam pelo e-mail. Lembrando, tem aluno que está colocando o assunto diferente da turma. Coloca assim, aula do dia tal. Não, eu preciso que o assunto seja só 5º B. Só isso para mim é o suficiente e a resposta sempre curtinha. Então vamos lá ao exercício. Numa ação, eu vou explicar e vou só escrever aqui de forma abreviada. É importante que vocês prestem atenção na explicação do exercício, para que eu não tenha que escrever ele todo. A ação era de pensão vitalícia. Isso significa que um rapaz de 35 anos sofreu uma lesão no membro superior e você está ingressando com uma petição inicial pedindo que a empresa seja condenada ao pagamento de uma pensão mensal vitalícia, uma pensão mensal vitalícia de um rapaz de 35 anos no valor de um salário mínimo. Então, o valor é R$ 1.100. Bom, é uma pensão vitalícia de um rapaz de 35 anos no valor de R$ 1.100. Eu quero que você coloque no e-mail para mim a seguinte questão. Qual o valor da causa? Né, você coloca lá em reais o valor. E qual o inciso você fundamentou a sua resposta. Ok? Então, eu quero que você coloque o valor da causa e qual inciso os senhores fundamentaram a resposta. Professor, R$ 1.100, inciso segundo. Ok? R$ 1.100, parágrafo 3º. Não sei. Eu não sei a resposta. Eu quero que os senhores coloquem antes que passe o carro de som aqui com Barões da Pisadinha. Então, agora que já passou o carro, vou repetir. É uma pensão vitalícia de um rapaz de 35 anos no valor mensal de R$ 1.100. Ok? Alguma dúvida quanto à pergunta? São 7:50. Tranquilo. Eu aguardo os senhores, vou acompanhando aqui pelo e-mail e depois nós damos seguimento com base na resposta e na sequência da aula. Ok?
Vamos lá. Ah, deixa eu colocar meu e-mail aqui antes que alguém me pergunte. Aí, Rafael, já coloquei. Vamos lá, hein? Caprichar aí e pesquisar direitinho. Leitura do 292.
Pessoal, podemos continuar ou vocês querem mais um tempinho? Temos aí mais 2 minutinhos. Vi que até agora 10 alunos mandaram a resposta. Bom, pessoal, vamos lá. Vou pegar aqui para analisar o exercício e, na sequência, a gente continua a matéria. Eu percebi, olhando aqui, foram 29, 16 alunos enviaram. Eu vi que houve um maior número de alunos, colocaram R$ 1.100. Deixa eu só colocar aqui. Colocaram, presta atenção aqui que é importante, R$ 1.100, inciso 5º. Um outro grupo considerável de alunos colocaram 13.200, mas colocaram como fundamento o parágrafo 2º. Então, ficou a dúvida, pelo menos a princípio, ficou a dúvida entre 1.100, inciso 5º, 13.200, parágrafo 2º. Vamos analisar o que eu pedi aos senhores. Eu pedi aos senhores que atribuísse um valor da causa a uma pensão vitalícia de um jovem de 35 anos e que pleiteava mensalmente um salário mínimo. O salário mínimo atual, R$ 1.100. Daqui eu vou colocar para os senhores um ponto relevante e muito relevante sobre a questão do valor da causa. O valor da causa, ele é calculado com o salário mínimo vigente, se for essa a hipótese, no momento da elaboração da petição inicial. Então, se o salário mínimo hoje é 1.100, mas ano que vem vai ser 1.150, por exemplo, o salário mínimo de hoje vigente é o valor da causa que você vai colocar. Então, isso é uma informação relevante. Pois bem, o que é a situação desse jovem? Ele pleiteia uma pensão mensal, só que vitalícia. Quando eu digo uma pensão mensal vitalícia, é só R$ 1.100 que ele quer? Não. Ele quer R$ 1.100 enquanto vida ele tiver. Quantos anos esse jovem vai viver? Não sei. Ele pode viver mais 35 anos, ele pode viver mais 40 anos, ele pode viver mais um dia. Não sei. Então, o que eu tenho aqui no cenário é um pedido de parcelas
que é a pensão mensal vitalícia, vincendas para o futuro. É isso que eu estou pleiteando. Eu quero que o Poder Judiciário condene a empresa a pagar parcelas mensais de um salário mínimo, a título de pensão, para o futuro, enquanto vida esse jovem tiver. Com essa informação, eu acabo afastando o inciso 5º, ok? Então, eu acabo afastando o inciso 5º e caio aqui no parágrafo 2º, que diz o seguinte, vou ler: o valor das prestações vincendas será igual à prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado. É o nosso caso. Pensão vitalícia, pessoal, é por tempo indeterminado. Ou seja, eu não sei quantos meses eu vou ter que pagar esse indivíduo, porque eu não sei quantos meses ele vai viver. É por tempo indeterminado. Portanto, o valor correto da causa, nesse exemplo, seria R$ 13.200, com fundamento no artigo 292, parágrafo 2º, primeira parte. Ficou claro essa explicação? Bom, ficou claro, só que o meu computador, maravilhosamente, desligou na minha cara e não te mandou e-mail. Isso que é o bom. Não tem problema não, Rodrigo. Mas você compreendeu que... Compreendi. Mesmo aqueles alunos que enviaram uma resposta com base no inciso 5º, não precisa ir mandar outro e-mail para retificar, não. Era esse o exercício mesmo da aula, ok? Era para fazer pesquisa e não se estava correto ou se estava errada a resposta. Paulo, fica à vontade. Ô Bruno, eu só para justificar mais ou menos como eu entendi, claro que eu não entendi da maneira correta, mas só para argumentar, eu imaginei que fosse ser calculado, né, a indenização total dividida em parcelas mensais. E aí, o que eu deduzi, né, a partir daí? Que calcularia-se uma expectativa de vida, né? Então, eu peguei a expectativa de vida pelo IBGE 2020, que são 76 anos, né, 7, subtrair isso aí de 35, deu 41 anos, que seria mais ou menos o que se espera que essa pessoa fosse viver. Ele tem 35, né, viveria mais 41,7, e multipliquei isso por 12 e pelo valor do salário mínimo. Eu cheguei a 550 mil, sabe? Porque, na verdade, eu pensei que era o valor, né, total, e não valor. Eu não me atentei ao parágrafo 2º aqui. Mas só para justificar o valor que eu coloquei aí. Paulo, eu vou pegar o gancho do seu exercício, do seu raciocínio. Primeiro ponto, o seu raciocínio não é teratológico e nem errado. Mas vou te explicar o que acontece ao se estabelecer esse raciocínio para atribuir valor da causa. Já deixo aqui uma observação. Muitas das vezes eu vou entrar com uma ação, eu faço esse cálculo para se atribuir o valor da causa. Mas pode acontecer do juiz pegar e fazer o quê? Com base no parágrafo 3º, corrigir esse valor da causa. Porque quando eu pego um valor da causa, eu tenho uma discrepância de valores muito grande, 13.200 e 500 mil, no seu exemplo. Quando eu atribuo o valor da causa em 500 mil, isso gera interferência no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas custas judiciárias, porque você há de convir comigo que elas serão elevadíssimas. Ok? E aí, o próprio parágrafo 2º é um balizador para isso. E se eu entro com a ação fazendo o seu cálculo, automaticamente a parte adversa, ao contestar, abrirá um tópico na contestação de impugnação do valor da causa. E aí eu dou continuidade à explicação. Porque o valor da causa, ele pode ser impugnado, ok? Ele pode ser impugnado tanto pelo juiz, como também ele pode ser impugnado em sede de contestação. Está lá no 293. Porque para o réu, o valor da causa elevado é prejudicial. E, portanto, ele vai dizer que ele não respeita os critérios do artigo 292 do CPC.
Ok? Mas nós, por exemplo, eu tenho causa lá de 1 milhão. Essa causa de 1 milhão, ela é simplesmente baseada na expectativa de vida, multiplicado pelo valor, por 12. E isso é algo que o 292, parágrafo 2º, afasta. Ok? E aí já fica aqui de pronto o 293 com uma possibilidade de se impugnar. Ficou claro? Tá claro, obrigado. Ô, Bruno, posso fazer um gancho na pergunta do Paulo ali? Você poderia dar um exemplo das formas na qual o valor pode ser impugnado? Como que o valor pode ser impugnado? Sim. Nessa hipótese do cálculo do Paulo. Veja que o Paulo fez um raciocínio para o cálculo que ele não é teratológico. Ele é um raciocínio baseado no direito do valor do dano material. Dizendo, olha, eu quero a expectativa de vida do brasileiro 76,7, eu tenho 35, então, a prima facie, a princípio, eu vou viver a expectativa do brasileiro. E, pum, calculo o valor da causa. O réu, é óbvio que isso vai gerar impacto na defesa do réu. O 293, que eu acho que é essa a sua pergunta, ele diz o seguinte: o réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor da causa. Então, ele abre um tópico na sua contestação e impugna, dizendo, ora, nobre julgador, o valor da causa está elevado porque o cálculo não respeitou os critérios do artigo 292, parágrafo 2º, uma vez que o que se pleiteia são parcelas vincendas por prazo indeterminado, uma vez que a tábua de mortalidade do IBGE não é referência objetiva para eventual condenação, e etc, etc, etc. Ele abriu um tópico e ele impugnou o valor da causa. Então, o valor da causa pode ser corrigido de ofício ou também pode ser impugnado pelo réu. Ficou claro? Era essa a sua dúvida, Rodrigo? Sim, essa dúvida, Bruno. Então, beleza. Bom, pessoal, então eu encerro esse ponto traçando os 3 pilares que eu comecei a falar do valor da causa. O primeiro pilar, o que é o valor da causa, como que se chega ao valor da causa e a importância dele, reflexo dele em toda a dinâmica processual. Há alguma dúvida em relação ao valor atribuído à causa? Como que se atribui? Qual a importância? Ficou alguma dúvida nesse ponto da matéria? Tudo bem? Então vamos lá. Eu deixo aqui para a parte final da aula uma observação sobre os honorários advocatícios. Nós vamos estudar, ou se vocês já estudaram, honorários advocatícios. Sejam honorários advocatícios contratuais ou honorários advocatícios sucumbenciais. O honorário advocatício contratual é aquele que se estabelece através de uma relação jurídica entre cliente e advogado. E isso está atrelado ao direito privado, ou seja, é uma prestação de serviço submetida ao direito privado, ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Já os honorários sucumbenciais, eles são definidos endoprocessualmente. Significa que a parte sucumbente, ou seja, a parte que perdeu, é condenada a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais do advogado da parte vitoriosa. Então, é a parte que perdeu pagando honorários ao advogado da parte que ganhou. Então, é essa dinâmica. Nós vamos estudar em momento oportuno. Nós vamos estudar a proibição de compensação, quais são os percentuais. Aqui, nesse momento da aula, eu quero que vocês se atentem ao slide. O slide traz uma informação relevante, separando a relevância
de se fixar o valor da causa de forma correta com a simples atribuição do valor de honorários. Ele diz assim: não se pode vincular o valor da causa ao simples fato da fixação e condenação de honorários advocatícios. No seguinte sentido, a parte autora, quando percebe que vai ganhar o processo, que tem chance de ganhar o processo pelas provas, ela coloca o valor da causa lá em cima para que ganhe honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado. Esse pensamento, ele é simplista. Por quê? Você não pode atrelar a importância do valor da causa ao simples honorário. Porque, como eu disse a vocês, e aqui eu volto um pouquinho os slides, ele tem 6 pontos relevantes. Não se limita à atribuição do valor de honorários sucumbenciais, porque existem outras regras para parâmetro de fixação de honorário, como proveito econômico, como o tempo para se fazer zeloso. Existem outros critérios relevantes para a fixação de honorário, que não simplesmente o valor da causa. Por que eu estou explicando isso para os senhores? Porque muitas das vezes, quando a gente encerra o estudo do valor da causa, o aluno, principalmente da graduação, ele tende a achar assim, o valor da causa está relacionado à condenação de honorário, então é só jogar ele para cima, pedir dano moral. Você sabe que o juizado de pequenas causas, com os precedentes em causas semelhantes, condena em R$2.000, mas aí você pensa, eu vou pôr o valor da causa em 20, porque aí meus honorários vai ser calculado com base em 20. Não, senhor. O que se respeita é a regra do 292. E os honorários advocatícios sucumbenciais possuem outros critérios que não simplesmente o valor da causa. Ficou claro essa minha explicação? Para a gente encerrar esse ponto da aula. Então, vocês vão anotar nesse ponto aqui, é esse slide, provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Esse ponto da aula é o ponto que nós vamos iniciar a aula seguinte. É esse slide, slide 14. Tem bem pequenininho aqui o número dele, slide 14. Eu quero fazer um pedido de tarefa, né? Vou usar esse termo, eu adoro usar esses termos, dá uma nostalgia. Tarefa, hora do recreio, né? Perdeu o aspecto lúdico das coisas. A hora do intervalo. Exercício de fixação. Não, recreio, é tarefa, é isso aí. Bom, vai ficar para a tarefa dos senhores a diferença. Eu vou começar a aula, eu já até anotei aqui, eu vou começar a aula perguntando aos senhores a diferença entre as provas indispensáveis à propositura da ação e as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Então, tá aqui. Deixa eu ter um errinho aqui de digitação. Eu quero começar a aula com a participação de vocês. A diferença entre as provas indispensáveis à propositura da ação e as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. E aqui eu vou me reportar ao 319 e vou explicar para os senhores o seguinte. Ora, o inciso que nós estamos nele é o inciso 6º. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Ok? Então, eu quero, vou dar uma colher de chá. Eu quero que vocês relacionem o 319, inciso 6º, com o artigo 320. Esse é o exercício. Alguma dúvida quanto ao exercício?
Vocês não precisam mandar para mim por e-mail, nada. Vocês vão ler isso e eu quero, na próxima aula, partir dessa diferença para explicar esse inciso e encerrar a petição inicial. Ficou claro quanto a esse ponto, pessoal? Jéssica, eu coloquei os artigos, só quem perguntou os artigos. Eu coloquei os artigos, está aqui no grupo, 319, inciso 6º, combinado com o artigo 320. Ok? 319, inciso 6º e artigo 320. Então, eu quero esse ponto. Eu vou começar daqui. Você tem o slide, nós vamos começar daqui, porque eu preciso que vocês tenham uma base de leitura daquele aspecto conceitual. Ora, isso aqui, ó, essas folhas são os documentos indispensáveis para eu entrar com a ação. Agora, já esse aqui é uma prova que tem como objetivo provar a verdade dos fatos, ou seja, eu vou ganhar esse processo, estou usando um termo não técnico, mas eu vou ganhar esse processo com essa prova. Essa aqui, eu não posso ingressar com o processo sem ela. Mais do que isso, eu respondo, eu elimino aí o charme do exercício. Então, façam a leitura da doutrina. Nesse aspecto, provas indispensáveis à propositura da ação, com as provas para você que você pretende demonstrar a verdade dos fatos. São 8h24. Eu abro aqui para perguntas, dúvidas ou ponderações sobre a aula. Tudo ok, senhores? Todo mundo ok? Todo mundo sossegado? Jairo participou pouco hoje da aula. Cadê o Jairo? Deixa eu ver se o Jairo está aí. Ó, a Amanda Teixeira participou pouco. Professor, Oi. está tendo uma reunião aqui dos líderes dentro da sala com a Clarice. Então, eu estou tentando pegar as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, bem que eu percebi que você estava dividindo aí. Eu acompanhei direitinho aí, você entendeu? Qual o valor da causa, acompanhei tudo. Ah, eu tô... Aqui é o seguinte, mesmo à distância, eu tô de olho em cada um dos alunos aqui. Porque aqui na reunião aqui de líder, esse que é só falando, né? Aham. Não falar, porque tem que participar. Mas lá eu passei tudo aí direitinho. Não, beleza. Tudo, tem o exercício, tem tudo. Então tá jóia. Ó, Fernanda Itagiba participou pouco. Jéssica, agora no finalzinho, tirou a dúvida quanto aos artigos. João Vitor, Lara. A Laira participou pouco. Deixa eu ver mais quem. Micaele, Patrícia. Rafael entrou um pouco depois da aula, participou pouco também. Sara, Tiago Alves estava participando mais. Vamos precisar de interagir, hein? Ô, Bruno, eu cheguei meio atrasado, estava na reunião, no trabalho, aí eu já estava na metade aí já. Tranquilo, não deixa de assistir a aula depois, não, tá joia? Vou assistir, valeu, obrigado. Nossa, as coisas acontecem. A Fernanda, realmente eu vi que você estava caindo a conexão, conectando, caindo e voltando. Também não tem problema. Deixa eu ver outra coisa. Lara, se você não mandou, porque eu recebi alguns e-mails, eu te peço para me mandar um e-mail falando sobre isso, que eu lanço ocorrência. Mesma coisa, Bruna. Eu vi que alguns alunos mandaram. Mas aí, se você mandou o e-mail, eu vou te responder, porque ele fica na minha caixinha piscando aqui, que eu tenho 24 horas para responder. Euler, eu sei exatamente o que é isso, porque eu assisti a aula do mestrado, e eu precisava levar minha filha para casa. E aí eu punha o celular no painel do carro, ficava assistindo e dirigindo, porque as aulas eram sábado o dia todo. Eu sei como é que é isso. Pessoal, mais algum ponto, alguma coisa que vocês queiram mencionar, alguma observação?
Vamos continuar firme. Não deixem de ler a doutrina. Depois conversamos sobre as faltas. O Euler, fico à disposição. No mais, boa noite para todo mundo. Bom restinho de semana, bom trabalho. Obrigado mais uma vez pela atenção e pela interação. Tá joia? Boa noite. Tchau para vocês. Queremos que vocês saiam daqui mesmo.